Paz do Senhor, igreja. Os irmãos estão bem? Por esses dias eu estava pensando em Isaías, no capítulo 29. Isaías 29, no verso 13. Amém? Verso 13 diz assim: O Senhor disse, visto que este povo se achega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. O que me resta é continuar a assustar este povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Ai dos que procuram refugiar-se nas profundezas, a fim de ocultar a Yahvé os seus desígnios e realizam as suas obras nas trevas, e dizem: quem nos verá? Quem nos conhecerá? Por esses dias eu estava pensando que teve uma situação que aconteceu de um conhecido meu, dele sempre compartilhar algo, né? Ele sempre postar algum versículo bíblico ou sempre falar alguma coisa relacionada a Deus, e por coincidência ele postou algo totalmente ao contrário do que ele acredita, e ele pediu perdão porque ele não tinha lido a mensagem que ele tinha enviado. Então, tipo assim, eu comecei a pensar, né, cara, a gente fala tanto sobre o amor de Deus, mas a gente pouco se aprofunda nele. A gente fala de Deus para as pessoas, mas a gente não fala de Deus para nós mesmos. E quando eu li Isaías, isso mexeu comigo. Na verdade, todo esse tempo tem mexido comigo ler Isaías, o livro todo. Quando eu li Isaías 24, parecia que eu estava lendo um jornal, né? Tava muito louco ler Isaías 24, parecia muito jornal, porque falava sobre os acontecimentos que iriam acontecer no futuro. E eu me deparei com esse texto porque é uma coisa rotineira nossa, de estar aqui, de vir ao templo, e no automático a gente vem. Eu não sei se já aconteceu com alguém, mas a gente às vezes tem que ir. Supomos, eu estou indo para a casa da minha avó, mas a minha mente está no automático. Se eu seguir reto o caminho da casa da minha avó, eu vou parar no meu serviço. Então, tipo assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês estão dirigindo assim, tranquilo, no automático, e aí você está indo para o seu serviço. E aí eu, pareço no meu serviço, caramba, mas hoje é domingo, hoje é dia na casa da minha avó, né, caramba? Então, tipo assim, vai te levar a lugares onde você não deve estar, a lugares que não é o tempo de você estar, você viver no automático. Mas quando você vive sabendo a rota que você segue, quando você sabe, tipo assim, cara, eu tô com a mente sã agora eu vou na casa da minha avó, eu vou ver minha velhinha, né? E aí, tipo assim, você vai com o objetivo de ir até lá e realmente você chega. Isso é inacreditável como você chega lá. Enfim, o problema é que nesses dias nós vamos à igreja, vamos ao templo no automático. E isso é perigoso. Porque quando a gente chega aqui, a gente acha que está cumprindo alguma coisa, a gente acha que está tudo normal. E acaba passando desapercebido pela nossa mente. A gente vem aqui, a gente tem uma maneira de cultuar, a gente tem uma maneira de erguer a mão, a gente tem uma maneira de falar, e tudo se tornou automático. Pouco você se encontra com Jesus no seu quarto, pouco você ora, pouco você jejua,
E essas coisas acabam ficando esquecidas. Você vive de algo aparente, porque até para você, aparentemente, você está bom. Aparentemente está tudo bem na sua vida. Você vem à igreja, você faz a cena que você tem que fazer aqui e volta para casa, simplesmente. E aí você volta para casa e a sua vida continua no automático. E a gente acaba vivendo nossos dias automaticamente, enquanto o que a gente precisa buscar realmente tem se passado, tem ficado no esquecimento, tem caído no esquecimento, porque o nosso automático já está ligado. É muito perigoso viver no automático, é muito perigoso. O automático vai te tornar um religioso. Você vai fingir muitas vezes alguma coisa. Você vai criar coisas porque você acredita, mas você pouco se esforçou para entender se o que você acredita realmente é real. Realmente é o que Deus acredita. Você acaba criando um Deus. Mas eu acredito que, lendo esse texto também, logo me vem o avivamento. Por quê? Porque naquele tempo ali, o povo estava disperso, o povo adorava a Deus com os lábios, mas não adoravam com o coração. Eles não adoravam com o entendimento, que o culto racional, sabe? Tipo, não só aqui, mas na sua casa, independente de onde você estiver, o culto racional sempre está ligado, sempre está acontecendo. Ele não tem um amém que o pastor falou e acabou o culto racional. Não, ele está presente todo o tempo. E como meu pai já te falou, mesmo sem ninguém te ver, Deus está te vendo independente do lugar que você esteja. Porque Ele é um Deus que sonda os corações. Ele não vê só o que as pessoas estão vendo, Ele sonda os corações. E eu acredito nesse avivamento que vai acontecer. Um tempo atrás a gente estava orando aqui na igreja e Deus falou conosco sobre o avivamento e logo me despertou um desejo que eu sempre tive de fazer parte daquilo que Deus está fazendo, de fazer parte daquilo que Deus vai mover os céus para acontecer. Eu sempre quis vivenciar o arrependimento, mas não um arrependimento e um avivamento superficial. Não ver multidões indo à igreja, não só isso, mas um avivamento de caráter, um avivamento de mente, onde as pessoas sejam de fato transformadas. E eu queria que vocês estivessem comigo nesse mesmo espírito, esperando que isso realmente acontecesse, porque é fato que Deus está voltando. Eu não vou falar, tipo assim, o que você tem feito, não, mas você tem se encontrado com Ele? Jesus está voltando, e muitas vezes a gente sai para pregar um evangelho, mas que evangelho, se a gente está vivendo no automático? A que reino vamos pregar se a gente vive no automático? Se a nossa vida já está diretamente engatada no desenho ali, ó, vamos embora. Não vamos viver o reino, não vamos experimentar o reino vivendo no automático. Porque em Mateus 24, vai dizer que nos últimos dias vai ser pregado o evangelho do reino. Aí você me quebra. Vamos lá. Não, tudo bem, né? Tudo bem. Enfim, Mateus 24 vai falar sobre de um reino vindouro. Mas quando o reino for pregado, quando a mensagem do reino for pregada, então virá o fim. Mas como vamos vir à igreja, vir à casa, não entender sobre esse reino e ter um entendimento que a gente tem total autoridade para ir lá fora
e falar sobre um reino que a gente não conhece, um reino que a gente não vive na nossa semana. Aí que está o perigo. Por quê? Falamos de Jesus que morreu e ressuscitou. Exemplo, mas temos medo de morrer pelo coronavírus. Falamos de um Jesus que venceu a morte. Falamos agora que o meu amor ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aonde está a morte? A tua vitória, Ele ressuscitou. Mas eu sei que muita pessoa acabou falecendo nesse tempo, mas você que é cristão tem o entendimento de que há uma vida. Há uma vida. Para aquele que se arrependeu, para aquele que mudou de vida, mudou de mente. Há realmente uma vida. Enfim, não é esse o foco, mas eu creio que nesse tempo, onde tudo pode acontecer, mediante ao que Deus falou, porque Ele disse que está voltando e disse que haveria um grande avivamento, eu queria chamar os irmãos para ter esses momentos com Deus. Sabe, por que hoje nós não jejuamos mais? Por que hoje nós não oramos mais? Por que, sei lá, não evangelizamos mais? Por que paramos em um tempo tão difícil? Por que a igreja estacionou? Por que ainda vemos as pessoas morrendo na rua e ainda não nos ferem? Por que ainda vivemos a vida no automático falando de um Deus que nem mesmo a nossa mente está conectada com Ele? Nós estamos falando de um Deus, mas a nossa mente está conectada na terra. Mas Paulo disse que se você é do Espírito, então fale das coisas que o Espírito fala. Viva no espiritual. Viva sobre o que você acredita, pela sua realidade. Qual é a realidade? É o reino. Então você vive mediante ao reino. O seu padrão é o reino. E que essa cultura se instale nas igrejas, eu não digo só na nossa, mas que essa cultura de um reino, que tem um rei e que vai vir, seja real nesses dias, porque ele está vindo. E a gente, por ouvir tantas vezes, a gente acaba achando que é brincadeira, sabe? Que, tipo, Jesus nem vai voltar. Falaram isso desde quando eu era criança. Mas, cara, Jesus voltou para uma pessoa hoje. Para uma pessoa hoje. Infelizmente, sofreu um acidente, um conhecido, ali na capela. Ele estava subindo a rua, entrou um carro na frente, bateu. Ele não resistiu e acabou falecendo nessa tarde. E ele deixou o pai dele sozinho, porque a mãe dele havia falecido há 3 anos atrás. Então, tipo assim, Jesus voltou para esse cara. Ele sabia que ele ia. 2 horas da tarde ele estava mandando mensagem no grupo, falando com a rapaziada. E aí, deu uns minutos depois, acabou sofrendo um acidente que, infelizmente, Deus o levou. Então, tipo assim, cara, eu não sei você, mas eu não vou ficar esperando todo mundo ficar falando, Jesus está vindo mesmo agora, hein? E se ele não vir até quando você morrer? O que você fez? Aí então você vai viver a sua vida da maneira que você acha? Você vai ocultar do seu Criador? Pode um vaso de barro ocultar do seu oleiro que ele o fez? Ele que o fez, ele sabe o que está acontecendo, ele conhece o coração, ele sabe cada curvinha que há no vaso, ele sabe. Mas nós queremos ainda ocultar de Deus a nossa vida, ocultar de Deus o que realmente somos. Temos medo de erguer a nossa mão e vir aqui à frente nos arrepender. Temos medo disso, mas é isso que nos salva. O arrependimento é o que nos salva, porque Jesus morreu e nos deu uma oportunidade através do arrependimento. E que realmente haja na sua vida. Cara, não tenha medo de se arrepender. Não tenha medo de dizer que você errou. Não tenha medo, só se entregue. Porque a gente tem um bloqueio ainda de que quando a gente fala assim, o irmãozinho tá em pecado tal,
Vem aqui na frente que a gente quer orar. Nossa, mas todo mundo vai saber que eu peco agora. Pô, cara, você tá nessa ainda? Já foi esse tempo. Esse tempo de ficar, tipo assim, cara, eu sou perfeitinho na vista dos outros. Acabou isso daí já. Agora a verdade foi manifesta. Que só Jesus é perfeito. Só Ele é real. Mas enquanto a gente não construir algo no nosso coração, uma cultura do reino, as pessoas vão continuar morrendo ao nosso redor. Quem está à nossa volta vai continuar sofrendo ao nosso redor. E a gente vai continuar se enganando, achando que a nossa vida está de boa, achando que tudo isso vai dar certo, que no fim ainda Deus vai dar uma esperança para mim, que Deus vai me perdoar, sem eu pedir perdão para Ele, sem eu falar, Deus me perdoa, mas perdoa do quê? Ah, não sei, Deus, só me perdoa. Cara, você quer se arrepender? Faz uma listinha. Eu falei para um rapaz no serviço esses dias, não foi hoje não, semana passada. Falei para ele, cara, você quer realmente se arrepender? Mas você se sente perdoado por Deus? Aí, não, mas Jesus perdoa todos os pecados mesmo? Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, você acha que Jesus te perdoou e você vai continuar vivendo na mesmice? Mas Ele te perdoou do quê? Aí ele falou, ih, rapaz. Aí eu, caramba, né? Tipo assim, é real, isso acontece. As pessoas vêm aqui, falam tipo assim, Deus, é verdade, Jesus morreu por mim e tal, e Ele perdoou todos os meus pecados. Aí eu saio daqui e continuo vivendo a minha vida e tal. Perdoou do quê? Eu nem sei do que Ele me perdoou. Cara, sem você se chegar perto dEle, sem você olhar para Ele e ver nele a perfeição, e ver o quanto Ele te perdoou, você nunca vai querer viver para Ele. Mas quando você tiver ideia, faz que nem eu falei pro cara lá, faz a listinha dos seus pecados, faz a listinha do que você lembra, não precisa nem ser muito antigo não, pode ser os recentes mesmo, sei lá, de um mês para trás. Aí você vai ver, cara, do que Deus te perdoou, do que Jesus te perdoou. E aí você vai entender, a que Jesus você serve, a que Jesus você fala. Porque você vai entender que o Jesus que perdoou o seu pecado, que para você, não sei para você, mas para mim, o meu pecado era imperdoável. Era imperdoável. O meu pecado era imperdoável. Eu olhava para mim e eu falava, cara, eu não vou ter chance, Deus. O Senhor vai me matar. Eu não mereço, Senhor. Eu não mereço nem viver mais, porque segundo os meus mesmos conceitos, o que eu fiz é digno de morte. Mas Jesus perdoou. E a gente fica receoso de ir no secreto com Ele. E continua o adorando com os lábios, mas o nosso coração está todo podre por dentro. Mas quando acontece o avivamento que a gente espera, ele é de dentro para fora. Você não vai precisar falar para ninguém, Josué, que você mudou. Você não vai ficar com isso. Cara, eu mudei. Vocês têm que ver como é legal. Não, cara. Quando você encontra Ele no secreto, quando você se vê com Ele lá, você não quer saber de mais nada, nem de provar que você é crente. Você só quer mostrar para todo mundo que Jesus é o Rei da Glória, tá ligado? Você só quer isso. Você não quer mais nada. Você encontrou o perdão nele, você quer que ele perdoe as outras pessoas também, que as pessoas cheguem a esse entendimento. Mas enquanto elas não chegarem ao entendimento do que elas foram perdoadas, ou a nós mesmos, também não vou passar o pano para quem vai na igreja, porque o fato de ir não te torna.
que te torna é ser. É ser igreja. É ser real com Jesus. É desmistificar tudo aquilo que você por fora mistifica. Todo aquele seu, ai, Deus me falou. Falou nada. Às vezes é você mesmo que não, tô brincando, às vezes Deus fala. Mas muitas vezes pode surgir algumas revelações equivocadas. Equivocadas. Pastores estão sendo expostos hoje. Estão sendo expostos hoje. E eu não sei vocês, mas eu fico tipo assim, cara, o rei tá vindo mesmo, porque não tá tendo boi mais para ninguém. O cara era da igreja tal e o pecado dele foi exposto mesmo. Tipo assim, não tá escondendo mais de ninguém. Hoje, os crentes que roubavam aí não tá passando impune nem pelos ignorantes que tá chegando agora na igreja. Que não sabe muito o que é reino. Mas está começando a entender que o que eles faziam era roubo com as pessoas. Então está caindo um entendimentozinho. A igreja está começando a pegar na engrenagem ainda. Está se adaptando. Mas precisa partir de nós. Nós estamos aqui. Eles estão lá fora. As pessoas estão lá fora. Esperando algo. Mas você vai oferecer o quê? Às vezes Deus, no encontrar com Ele no secreto, Ele pode te dar uma palavra que vai transformar a vida do outro. Mas enquanto você achar que é você que vai transformar a vida do outro, ainda vai continuar sendo obras feitas por mãos humanas. Ainda vai. Por quê? Porque você vem aqui, se mascara e para todo mundo você tá, nossa, top. O rapaz é top. Aí você chega lá fora e aí você quer dar palavras para a pessoa, enquanto Deus não te falou nada, enquanto Deus não fez nada. É obra da carne, obra do homem. Pode parecer para você na hora que realmente foi Deus. Deus pode te usar também. Mas eu não quero ser usado. Eu quero ser dele. Eu quero ser propriedade exclusiva dele. Eu não quero que ele só me use num momento e não me pegue, sabe? Eu quero que ele me pegue e que ele me use. É isso, sabe? Tipo, vou no secreto com ele, deixa ele me massacrar lá. Que aí vai ser real. Porque aí eu sei que não vem de mim. Aquilo que eu estou falando, aquilo que está acontecendo não pode vir de mim. Porque as obras do homem têm data. As obras que a gente constrói, até no outro, tem data. Talvez dure 1, 5, 2 anos, mas um dia ela vai acabar. Mas quando é obra do Espírito Santo, aí aquele que começou, irmão, ele vai cumprir. Ele mesmo vai cumprir. Então, eu oro para que Deus encontre vocês e que traga o perdão. Porque no final, eu fechei aqui, mas no final mesmo do 29, nos dois últimos versículos, ele fala, porque ao ver os filhos, em outras traduções está diferente, obra das minhas mãos, no seu seio, ele santificará o meu nome, santificará o santo de Jacó, e temerá o Deus de Israel. Os que estão com o espírito confuso terão entendimento, e os murmuradores aceitarão a instrução. Mais atrás, você vai vendo um pouco o coração de Deus também. O povo também estava saindo da linha, estava fora da curva, e você vê o coração de Deus aqui, falando sobre o fim, em Isaías 27:1, fala, naquele dia punirá Yahvé com a sua espada dura, grande e forte, Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, matará o monstro que habita o mar. Naquele dia, a vez de cantar a vinha graciosa, eu, Yahvé, sou o seu guarda,
rego-a continuamente, para que não a danifiquem. Vigio à noite e dia. Eu não estou mais irado. Quem me reduzirá a um espinheiro ou a um sarçal? Na guerra hei de pisá-la e de pôr-lhe fogo. Ou então, que busquem a minha proteção. Façam as pazes comigo. Sim, façam as pazes. O Deus da guerra é o Deus de paz. O Deus que está dizendo que Ele vai vir com ira. Ele está dizendo, façam as pazes comigo. Ele dá um boi para a galera. Galera, vamos aí. Eu estou aqui, prontinho. É só vocês querer. Vocês querem? Se quer, tem para todo mundo. Mas quem quiser, venha. Venha. E que nós possamos fazer parte disso, de tudo o que está para acontecer, e que comece de nós, porque vai começar da igreja. Vai começar da igreja. E que ele comece, mas que você busque. Porque Jesus naquele tempo disse sobre o jejum, né? Enquanto o noivo está na casa, né? Tal. Mas esse tempo já passou, Jesus já foi retirado de nós. E é um tempo de jejum, é um tempo de oração, é um tempo de busca, é um tempo de se retirar, de orar, de falar com o amado, de se reunir, de se alinhar e de se arrepender. Esse é um tempo disso, porque Jesus já foi tirado. Então, cara, vamos juntos, mas vamos começar pelos princípios, começar mexendo no nosso coração. Quando a gente ler a Bíblia, a gente não lê pensando no outro, mas lê pensando em nós mesmos, no que nós precisamos ser moldados, no que nós precisamos de mudança. Porque normalmente a gente pega uma mensagem, pega a Bíblia, lê e vê no outro algo. Nossa, isso aqui vai ajudar fulano. Cara, vê o que vai te ajudar primeiro. Primeiro conserta o seu altar, para que depois você vai falar para o outro. Conserte o seu altar. Amém? Vamos colocar de pé? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Senhor, que o Senhor possa trazer a nós, Pai, um entendimento, Deus, de que o Senhor voltará. E que isso esteja fresco em nossa memória, Pai. Que isso, Senhor Jesus, faça parte da nossa rotina, daquilo que nós vivemos. Que o nosso viver declare que você está voltando, Jesus. Que a nossa vida declare que o Senhor está vindo. Que o desespero, Pai, em nosso coração, com os nossos irmãos que estão perdidos, Pai, possam estar expostos nesses dias. Que o nosso coração arda, Pai, por almas. Que o nosso coração queime pela Tua presença, Senhor. Porque não adianta nos preocuparmos mais com os outros e saber que o nosso coração está totalmente destruído, Senhor. Restaura, Senhor Jesus, o nosso coração, Pai. Nos leva, Senhor Jesus, a um lugar de submissão a Ti. A um lugar, Senhor Jesus, onde nos arrependemos no nosso caráter, Pai. Que o Senhor possa transformar isso em nós. Transformar o nosso caráter, que muitas vezes, Senhor Jesus, éramos mentirosos. Senhor, transforme isso, que a nossa boca só transmita a verdade. Senhor, se roubávamos, Pai, que não furtemos mais. Em nome de Jesus, Pai, que haja de fato um renovo em nossa vida, porque nos encontramos contigo e vivemos da mesma forma, Pai. Isso é impossível, porque quando o avivamento vem, Senhor, é causado algo em nosso interior, que muda, Senhor Jesus, o nosso interior primeiro, para depois o exterior. Então, Senhor, que esse avivamento aconteça. Senhor, que o Senhor desça com Tua graça. E, Senhor Jesus, encha os corações. Em nome de Jesus, Pai. Que encontremos em Ti o que nós procuramos. Porque o que nós procuramos, Senhor Jesus, é estar diante de Ti, Pai, com um coração limpo. Senhor, estar diante de Ti com as vestes rasgadas, mostrando que não temos mérito algum, mas que o Senhor é digno de tudo, e o Senhor, que é digno de tudo, escolheu nos perdoar. Deus, que a paz que excede em todo entendimento, Senhor,
nos alcance e que esse entendimento de que Tu és o Rei, de que só o Senhor perdoa, que só o Senhor faz, caia sobre nós, em nome de Jesus.